Bom dia a todos. Esse dia, não sei como está aí, mas aqui está um dia bonito. Um dia não está muito sol, mas está um dia claro, um dia gostoso. Creio que estamos no espírito do Natal, não é verdade? Todo mundo fazendo suas compras, todo mundo preocupado em estar unidos em família, para estar todos juntos com o Senhor no dia da mesa. Amém? Quero cumprimentar a todos, desejar um Feliz Natal e quero deixar uma mensagem falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nada mais é do que o dono dessa festa. Amém? O que eu queria dizer, e o título da mensagem está em Isaías 7,14. Não precisa ninguém pegar a Bíblia, não precisa ninguém, porque todas as instruções vão estar no site, todos os links, todos os versículos vão estar no site. Quem quiser pegar a sua Bíblia está convidado, entendeu? Nós vamos ficar só no Evangelho de João, mas o importante é que o tema da mensagem é Deus conosco. E em 7,14 está dizendo Isaías, que foi um profeta messiânico, ele é o que mais profetizou sobre Jesus. E ele diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Emanuel, Deus conosco. Esse é o tema da mensagem. Mas antes vamos orar. Só alguns segundos, todos juntos. Feche seus olhos. Pai querido, Pai todo-poderoso, em nome do Teu Santo Filho, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos entender a Tua mensagem e, o principal de tudo, estar em comunhão com os irmãos, todos os que estiverem assistindo e todos que tiverem a oportunidade de assistir essa mensagem, porque nós estamos num mundo controverso, cheio de contradições, cheio de corrupções, e nós estamos perdendo a direção. Pai, nos dá a direção, nos dá a Tua direção, porque é a única verdade, a Tua direção. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos num mundo caótico. Esta semana tivemos uma mensagem que o presidente dos Estados Unidos estava mudando a embaixada americana para Tel Aviv, porque ele considerava que Israel deveria ter a sua capital em Jerusalém. Quando eu vi essa notícia, irmãos, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei, meu Deus, que é isso? Que coisa é essa? Como pode? Então, antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre o porquê dessa mensagem. Amém? Essa mensagem está direcionada para o que eventualmente poderá acontecer. Não sei quando, é só Deus que sabe. Talvez no ano que vem, talvez no próximo ano, não importa. O que importa é que nós estamos passando por um momento de crise no mundo inteiro. Não é a primeira vez. Em 86, nos anos 80, o mundo já poderia ser destruído 10 vezes pelas bombas atômicas que estavam apontadas para as nações. Amém? Graças a Deus que Ele impediu
que alguém apertasse um botão e começasse alguém a destruir o mundo com apenas um botão vermelho que estava na mão de duas grandes potências da época, que era a Rússia e Estados Unidos, que tinham o domínio sobre as bombas atômicas. Se vocês não sabem, eles tinham o poder de destruir a Terra 10 vezes. Isso é verídico, é só procurar na internet. Hoje em dia a informação está na internet para todos verem. Amém? Mas antes, eu quero só, isso aí acredito que todos já sabem, não tem nenhuma informação nova, mas a informação nova é a que eu vou passar. Mas antes, eu queria gastar 4 minutinhos para dizer que religião e ciência é a mesma coisa. Deus é onisciente. Onisciente significa que Ele é conhecedor e provedor de toda a ciência. É um atributo de Deus. Amém? Então, é importante que vocês tenham esta direção. O pai da ciência é Deus. Os homens, o mais que fazem é pegar as leis que regem todo o universo e transformam em fórmulas. E estas fórmulas é que regem toda a tecnologia hoje adquirida na sua televisão, no seu celular, na sua internet. Tudo isto é tecnologia provinda de homens. Então, os homens inspirados também por Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Não precisa abrir nada. 1 Coríntios 2:5 diz que para a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Deus tem uma palavra, esta palavra está registrada e nenhum homem pode trocar esta palavra, nenhum homem pode desmentir esta palavra. Amém? Então, simples. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus está num livro simples, chamado Bíblia. Bíblia nada mais é do que 66 livros, é um conjunto de livros, de livros. Nesse conjunto de livros, 66 livros, tem a palavra de Deus. Portanto, esses livros, essa Bíblia é chamada de Bíblia Sagrada. Só isso, mais nada. Bíblia Sagrada por quê? Porque tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser mudada. Então, essa é uma grande verdade que, se não tiver testemunho, então não vale nada, porque tudo é testemunho. Então, muitos dizem que a Bíblia é um livro de relacionamentos, a Bíblia é um livro de testemunhos, a Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é um livro que fala da história do mundo, que dá conhecimento da história do mundo. Eu vou dizer para vocês o que é a Bíblia. A Bíblia significa o que ela é. Novo Testamento e Velho Testamento. Só isso. Ela mesma se diz. Velho Testamento e Novo Testamento. Todo o testamento fala de um testador, fala de uma herança. E é tudo que nós mais queremos na vida. Porque a coisa mais triste que existe é quando a gente chega perto da morte. Nossos pais não deixaram nenhuma herança para nós. Mas a coisa mais alegre é quando nossos pais deixam uma herança para nós. Então, aí sim. Mas o que é importante para essa herança vir a ser uma realidade nas nossas vidas e fazer nós sorrirmos? Simplesmente porque a herança só vai valer quando morrer o testador. Se não morrer o testador, não tem herança.
Vamos esperar a herança quanto tempo? Até o testador morrer. Não é verdade? Então, aí está o que é a Bíblia. Um livro de testamento e uma herança. Simples. Mas, quem é o dono da herança? Deus. Simples. Mas, qual é o grande problema? Ninguém jamais viu Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. Moisés, todas essas pessoas que falaram com Deus, viu Deus numa forma de anjo. O anjo do Senhor, diz a Bíblia. Então, ninguém jamais viu Deus. Então, Deus seria muito injusto, num mundo de tanta mentiras e tanta controvérsia, não deixasse algo por escrito. Tudo o que ele tinha para dizer para nós, seres humanos mortais. Então, o que ele deixou? A Bíblia não é um livro de relacionamentos, nem um livro de história. A Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse sobre uma pessoa só, chamada Jesus Cristo, que é também chamado Emanuel. Jesus Cristo é um título, ele significa Jeová é o Salvador. É isso que significa Jesus. Jeová é o Salvador. Então Jesus significa Jeová é o Salvador. Jeová significa Deus, é o nome de Deus em hebraico. E Cristo significa em grego, significa ungido. Então Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o capacitado para falar sobre Deus. É aquele que é o único que pode falar de Deus, que estava com Deus e era Deus. Amém? Cientificamente, por que estou dizendo isso? Que a Bíblia está ligada com a ciência. Porque os três grandes nomes da ciência se chamam, todos nós conhecemos dois deles. Um é judeu, ele se chama Albert Einstein. E os outros dois são cristãos. Um chama-se Isaac Newton e outro chama-se James Maxwell. Os dois britânicos. Então, esses dois fizeram, e Isaac Newton falou que do James Maxwell saiu as maiores fórmulas sobre eletromagnetismo. Eu vou falar bem rápido isso, porque meu interesse não é falar sobre isso. E também todos conhecem Isaac Newton. Isaac Newton foi aquele que muitos acreditam que caiu a maçã na cabeça dele, mas não foi isso. A maçã caiu no chão, ele simplesmente observava uma árvore e a maçã caiu no chão. De Isaac Newton, Einstein sabia que essa lei era uma lei fundamental, porque é a lei da atração dos corpos, a lei da gravidade. Mas o que Isaac Newton fez? Ele simplesmente fez a lei, a fórmula que rege a gravidade. Então, tudo que tem sobre corpos, marés, é tudo baseado na lei de Isaac Newton. James Maxwell, o que ele fez? Todas as leis sobre eletromagnetismo, foi ele que regeu em fórmulas. O que diz? Nós temos aí as únicas três forças que regem o universo. Pode buscar na internet onde você quiser, só existem três forças. É a força elétrica, é a força magnética e a força da gravidade. Só com essas três forças nós temos tecnologia de telefone, nós temos celular, nós temos internet. Tudo isso nós temos por causa dessas três forças. Mas onde está a ligação entre uma coisa e outra? Essas três forças são invisíveis. Invisíveis.
E ninguém sabe de onde vem, nem os cientistas. Quem souber de onde vem a gravidade, ganha um prêmio Nobel. Então eles especificaram isso em fórmulas. Mas se alguém perguntar, mas de onde vem a gravidade? Ninguém sabe. Porque quem souber vai ganhar o prêmio Nobel. Então, essa é a verdade. Todas as forças que regem o universo são invisíveis. E isso está em Hebreus 11, versículo 3, não precisa abrir, que diz que todas as coisas foram criadas, céus e terras foram criadas por aquilo que não é aparente, por aquilo que não se vê. Estou mexendo um pouco com a cabeça de vocês. É por isso. Portanto, tudo que nós vemos em termos de eletricidade, energia e gravidade são invisíveis. Como é que você sabe? A eletricidade é a mais fácil de todas. Só meter o dedo na parede, tu vai tomar um choque. Como é que você sabe? Você tem que botar um aparelho para saber qual é a quantidade de energia que tem naquela tomada. A segunda, a gravidade. É só você pular num edifício de 10 andares, você vai se esborrachar no chão. As marés são controladas pela gravidade. Amém? É invisível. Não dá para medir a capacidade de gravitação dos planetas, a órbita da Lua, a órbita de Júpiter. Os homens fazem fórmulas matemáticas, mas não sabem que força é essa. Eles chamam de, não é fantástico, tem uma outra palavra que não estou me lembrando agora, mas é o que os cientistas falam, que eles ficam não maravilhados, mas ficam uma espécie de encantados em saber que existe essa força, mas eles não podem explicar esta força. Mas nós sabemos que força é essa. Essa força é Deus. Não tem como explicar diferente. A evolucionismo é uma mentira. Evolucionismo quer dizer que o homem é macaco, veio do macaco. A ciência mesmo, um cientista mais que fala a verdade, sabe que nós não podemos vir do macaco. Porque o macaco é macaco desde a criação. Deus criou o macaco. Ele é macaco desde lá. Nenhum macaco aumentou a sua capacidade de falar, a sua capacidade de ter inteligência, de entender que existe um Deus. Nenhum macaco sabe disso. O homem foi criado por Deus. Não tem como dizer isso diferente. Mas ninguém viu a Deus. Qual é a relação entre todos esses homens cientistas? Eles tinham uma relação. Todos eles eram cristãos. E as leis foram inspiradas por Deus. Todos, é só ver na internet, procura na internet, no Google, vocês vão verificar que todos eles eram cientistas fiéis à palavra de Deus e a Deus e Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, só isso que eu tinha que falar sobre ciência. Ciência e religião caminham juntas, porque Deus é o Pai da ciência. Deus é onisciente. Quais são os atributos de Deus? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, imortal, não muda, ele é amor e também é justiça. Amém? Então esse é o nosso Deus. Mas qual o problema? Ninguém viu Deus. Como que nós vamos saber? Então Deus seria injusto se não tivesse deixado uma palavra escrita, como se fosse uma Constituição. Todas as leis do nosso país é feita através da Constituição. Quem não obedecer vai passar uma temporada na cadeia. Não é verdade? E aqui também Deus deixou todas as suas leis. Deus deixou o seu coração. Aqui está a revelação. Deus é amor. Se nós não entendermos isso, nós não podemos conhecê-lo. E sem conhecer a Deus, nós não vamos obedecê-lo com certeza. Porque a gente só obedece aquilo que a gente conhece. Por exemplo, se eu conheço que a lei vai multar, vai me dar uma multa, eu não vou correr que nem um doido, porque eu vou levar uma multa, vai doer no meu bolso. Entendeu?
Então, quando eu conheço as leis, a minha intenção é obedecê-las. Se eu transgredir as leis, eu vou tomar uma punição. Então, a mesma coisa Deus. Ele fez, não é uma constituição, mas ele fez um livro que é a justiça dele. E nenhum homem pode mudar. A precisão da Bíblia é tão grande que você não pode não mudar nem uma vírgula e nem um tio. Se você mudar uma vírgula e um tio do que está escrito aqui, a Bíblia diz que você é maldito, amém? Mas hoje nós queremos falar de Jesus. Jesus foi aquele que Deus enviou. Como Deus não podia aparecer, porque Deus é fogo consumidor, quem ficar na frente dele vai ser consumido na hora. Isso diz em Hebreus capítulo 13, lá no finalzinho, Deus é fogo consumidor, não sei se 13 ou 10. Significa que ninguém pode ver Deus. Então ele enviou o seu Filho amado para que nos salvasse. E o nome do Filho tem o mesmo nome do Pai. Aí nós perguntamos, como que Deus pode enviar? Ele é tão grande, né? Diz que Deus é do tamanho, a terra é o estrado dos seus pés. Como que ele podia vir aqui em forma de um anjo, que ele pudesse? Não tinha como. Deus é espírito, e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Então, ele tinha que enviar seu Filho amado. Amém? Então, para isso, no capítulo o Evangelho de João é o evangelho mais espiritual que existe. O Evangelho de João mostra Cristo sendo Deus. Mostra Cristo sendo Deus. Simplesmente porque na época o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos bem antes. Mas naquela época já estava existindo uma difusão de ideias. Jesus era profeta, Jesus era Deus, Jesus era homem, Jesus era o quê? Então, João, se vocês não sabem, era o discípulo que mais se aproximava de Deus. Ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus para ouvir o coração de Jesus. Olha que maravilhoso. De tanto amor que ele tinha por Jesus. Felizmente, Jesus morreu, ou foi levado aos céus, à direita do Deus Pai, há 2000 anos atrás. Nós não podemos conhecê-lo fisicamente, mas ele deixou o seu Evangelho. Amém? O seu Evangelho é composto de 4 livros. Vamos falar sobre João, capítulo 1, que fala exatamente quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus amado. Em João, versículo 6, João, capítulo 1, versículo 1, diz: não precisa pegar a Bíblia não, porque vai estar tudo escrito. Amém? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, irmãos, aqui está a revelação. Deus é luz. Aqui vem o terceiro cientista. O terceiro, Albert Einstein. Ele fez uma fórmula simples que diz que a energia é diretamente ligada ao quadrado da velocidade da luz. Simples. Deus dizia assim: eu sou a luz do mundo. E todo o poder estava com ele. Mas onde está isso aqui na Bíblia? No terceiro versículo. No primeiro versículo da Bíblia diz: Deus criou os céus e a terra. O segundo versículo diz assim:
o Espírito habitava sobre as águas, pairava sobre as águas. Então nós já temos o primeiro. O primeiro é o Pai, o segundo é o Espírito Santo, que pairava sobre as águas. E no terceiro versículo já está a revelação. Diz assim: Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Pronto. É isso. Simples. Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Jesus é a luz do mundo. A energia, tudo que move, é Ele. Simplesmente isso. Mas como pode ser isso? Porque Jesus é Deus. João testifica isso, dizendo que Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Simples. Essa lei já está implantada nos nossos corações. É uma questão de você crer ou não crer. É uma questão simples. Crer ou não crer. Mas Deus não podia ficar só nisso. Ele tinha que enviar alguém. A obra de Deus é esta: que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus fez um verdadeiro milagre através do Espírito Santo, que seria a semente, e através de Maria, que seria aquela que foi avisada por um anjo Gabriel, de que ela seria a genitora do Filho de Deus, aquele que era o unigênito. No versículo 14 do próprio João, capítulo 1, diz assim, versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, nós, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, não tem como. Unigênito, o que é unigênito? Unigênito é o mesmo gene, é a mesma célula, é o mesmo poder. Por exemplo, uma fragrância, um perfume. Você vai e compra um perfume de um tamanho natural, não é verdade? Mas antigamente tinha as amostras grátis, vinham pequenininhas para que nós pudéssemos só testar o aroma do perfume. Só o aroma do perfume. E o aroma tinha tudo que o perfume grande tinha. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nenhum homem na face da terra, que pisou aqui na terra, fez tantos milagres, mexeu com a ciência. Ele andou sobre as águas, mandou os ventos pararem, mexeu com a química, transformou a água em vinho. Irmãos, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum deles fizeram isso. Só Jesus fez isso. Mas ele deixou tudo isso registrado aqui. Amém? E é esse Jesus maravilhoso que nasceu em Belém. Por que em Belém? Porque teve que fugir, já tinha uma sentença de morte para ele. Que morte? Que sentença era essa? Que todo aquele que tinha até 2 anos iria morrer, porque Herodes, o rei na época, sabia, alguém contou na orelha dele, que tinha alguém que ia nascer como rei. É claro que não tinha revelação, né? O rei está ali, mas o rei veio para salvar. Ele não veio para ficar acusando e julgando todo mundo. O rei veio a primeira vez para salvar. Salvar quem? Aquele que estava perdido, nós. Perdido nas mentiras, perdido nas coisas erradas, perdido na ignorância das pessoas incautas que querem levar o nosso dinheiro. Os políticos corruptos, é só ligar a televisão, não preciso falar disso, não vou perder tempo com isso em nada. Vocês todos sabem a verdade. Em nome de Jesus, eu digo a vocês, só teve uma pessoa, um homem, 100% Deus, ele era unigênito, a semente foi feita do Espírito Santo, e 100% homem,
100% homem, tinha carne e sangue, ossos. Então, homem, como nós, como eu e você. E ele veio para que todo aquele que visse, você tem que ver, crer significa ver, esse que está a dificuldade de entender. Crer é ver pelos olhos da fé, os olhos que foram fechados ali no paraíso, no Éden, foram fechados no momento que Adão comeu do fruto. Os olhos espirituais dele foram embora, morreu. Deus disse, certamente morrerás. O que morreu? Deus não morreu na hora. Aliás, Jesus não morreu. Adão não morreu na hora. Adão morreu depois de 1000 anos em carne. Mas então quem morreu? Se Deus falou que certamente morrerás, morreu aquilo que ele tinha 100% e que nós perdemos também. Hoje nós temos só 10% do nosso cérebro. A matemática, a física, a ciência diz que a nosso entendimento não vai além de 10%, que toda a resposta está na nossa mente. Isso foi levado embora. Essa morte foi espiritual. Deus saiu da nossa presença. Deus tirou Adão do Éden e colocou na terra. A partir daí, todos nós conhecemos a história. Mas o Filho amado veio à forma de um bebê quando nasceu. E ele teve que fugir para Belém, porque tinha uma sentença de morte. Você vê que existe uma guerra. E nós, desde que nascemos, existe uma guerra conosco. Então, é isso que nós temos que entender. Apesar do espírito, de Natal, de alegria, de comunhão, de felicidade, existe um outro espírito, que é o espírito de distração, que nos tira da presença de Deus. É a televisão, é o celular, enfim, palavras de homens que querem nos tirar da verdade, que é Jesus, Jesus amado, o Filho de Deus amado, e Deus, o Criador de todos os céus e terras. Está faltando uma pessoa, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo testifica tudo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E nós, depois que comemos o fruto, assim como Adão, comemos o fruto do pecado, infelizmente, nós continuamos no espírito de vida. Então nós temos que nascer de novo. É simples. Quando Jesus veio, ele veio no nascimento ensinar que o Espírito de Cristo, Romanos 8 explica direitinho, o Espírito de Cristo tem que nascer dentro dos nossos corações. É difícil, precisa de uma intimidade. Por isso que eu estou falando de Joãozinho. Joãozinho era íntimo com Jesus. Quanto mais íntimo você é de Jesus, mais você está próximo de Deus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Amém? Eu não sei quanto tempo se passou, não tenho nenhum relógio aqui do meu lado, é só ao vivo, não é uma grande superprodução, simplesmente uma palavra simples de esperança. A nossa única esperança está em Jesus, irmãos. Ele é o Pai dos Espíritos. Todos nós sabemos que o corpo é espírito, é alma e é corpo. Todos nós sabemos que é corpo, todos nós sabemos que é alma, que é coração, Coração. Todos nós sabemos. Mas o problema é o espírito. O único que pode dizer quem é o espírito é ele. Nós temos que nascer de novo. Nascemos o quê? Em Cristo. Então fica esta palavra com vocês. O Emanuel, o Deus conosco, o Jesus, um outro nome que ele tem, Maravilhoso. Isaías 9:6 diz que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o Deus todo-poderoso e Pai da eternidade. Amém? Mas o primeiro nome dele, maravilhoso, maravilhoso. Então fica esta palavra com vocês. Que tenham um Natal maravilhoso com suas famílias reunidas, comendo como se fosse a ceia de Jesus. Abram a Bíblia no Evangelho. Mateus vai um exemplo. Peguem o nascimento de Jesus, como foi o nascimento. Fala uma palavrinha só, simples, O Espírito Santo concebeu Maria e dali nasceu Jesus, o amado. Amém? Simples. Esse é o espírito de Natal.
Não deixe o espírito de distração tirar vocês do prazer de ter a comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Tenham todos um Natal maravilhoso e que Deus esteja presente sempre em nossos corações. Que Deus o abençoe a todos. Em nome do poderoso Emmanuel Jesus. Amém.